Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Úrsula do blog 20 e pouco. Esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal e não sei se vai ficar legal, vai ser um teste que eu tava com muita vontade, já tinha um tempinho de gravar vídeos pro YouTube. Espero que vocês gostem, espero que o conteúdo que eu vou gravar seja útil pra vocês e é isso. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que eu já falei no blog. Se você não conhece meu blog, eu vou colocar em algum lugar aqui que eu ainda não estou muito acostumada, o endereço para você visitar. E é sobre como economizar para intercâmbio. Se vocês não sabem, eu já fiz um intercâmbio de 2014 para 2015 com uma agência aqui em Vitória, Espírito Santo. E eu fiquei 4 meses nos Estados Unidos. Lá no blog também eu falo melhor sobre o intercâmbio, vou colocar o link também aqui na descrição. E eu posso gravar um vídeo sobre isso, vai ser muito legal, porque eu tô com muita saudade do meu intercâmbio, que foi massa. Fazendo meu segundo intercâmbio, que foi, tipo, o dobro do valor. E eu tô aqui pra poder compartilhar um pouco das minhas dicas de como você pode economizar pro intercâmbio, como que você pode juntar dinheiro pra poder fazer o seu sonho se tornar realidade e tudo mais. Espero que vocês gostem. Bem, o primeiro passo mais importante de todos, que eu acho, é você definir a modalidade do seu intercâmbio. Você pode estudar e trabalhar, você pode fazer trabalho voluntário, você pode fazer intercâmbio cultural para poder conhecer um país, enfim. Você pode fazer várias coisas. E assim, tudo depende de quanto você pode pagar. Por exemplo, se você for só estudar, você precisa que alguém seja seu sponsor, que alguém pague, te sustente em outro país enquanto você estiver lá. Eu acredito que muitas pessoas não podem fazer isso. Então, vocês não podem colocar na sua cabeça, só gente que tem dinheiro faz, ou então eu preciso ser ilegal para sair do país. Não, não pensa nisso, sabe? Tem muitas modalidades. E aí vem o segundo passo. Abra seus horizontes, porque existe tanto intercâmbio por aí, tanto intercâmbio legal que você pode fazer, conhecer, enfim, se abrir ao novo, tipo, libertar o preconceito e mesmo trabalhar, ser babá, isso não é problema nenhum, sabe? Eu acho que, assim, o mais importante de tudo é você ser honesta, você ter dignidade, é você ser feliz no que você está fazendo e você ir atrás dos seus sonhos. E não importa nada, nunca, assim, vou falar uma coisa minha, nunca dependa de ninguém. Se alguém falar um não pra você, alguém vai falar um sim, sabe? Vai atrás, não deixa ninguém diminuir seus sonhos, pega uma coisa um pouco inferior, entre aspas, mas é da forma como você pode e é uma possibilidade, assim, do carai. E é isso, eu vou falar mais ou menos alguns intercâmbios que eu conheço, pra vocês poderem saber algumas opções que existem. E todos esses que eu vou falar, pelo que eu sei, mais ou menos custam menos de 10 mil reais. Então é um intercâmbio que acho que todo mundo, não todo mundo, mas vocês podem pagar. Se vocês trabalharem, sei lá, um ano, juntar dinheiro, talvez você ajude em casa, vai precisar de trabalhar um pouco mais, mas assim, não é impossível se essa for a sua vontade. Então, acho que a dica mais importante disso tudo, intercâmbio pode sim ser para qualquer um. Eu vou falar qualquer um, mas vocês entenderam. Pode sim. É só vocês abrirem seus horizontes, pesquisar, usar o Google. Beleza, você descobriu a sua etapa e aí você tem que abrir seus horizontes, porque existem diversos intercâmbios por aí que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, pode ir para vários lugares legais e o mais importante de tudo é que você precisa abrir seus horizontes, sabe? Por exemplo, existem intercâmbios que você pode ser babá nos Estados Unidos e você vai ganhar uma bolsa de estudos, que você vai poder estudar inglês, um curso na sua área, poder estudar culinária, enfim, o que você quiser. E além de tudo vai ter um trabalho remunerado e você vai ter férias. E é um programa de intercâmbio como outro qualquer, que você vai fazer amizades, vai ter uma experiência demais. E é muito barato. Então, assim, por exemplo, eu vou dar uma dica aqui, um spoiler, não sei se você sabe. Para você estudar nos Estados Unidos, você só pode ir estudar nos Estados Unidos. Você não tem a opção de você estudar e trabalhar ao mesmo tempo, infelizmente. Então você tem que sair daqui com dinheiro contado para poder pagar o seu curso, tem que ter o dinheiro para sobreviver todo mês, pagar hospedagem, pagar comida, enfim. É muito caro. Então, assim, talvez você tenha dinheiro, talvez seja igual eu, que meus pais não puderam me ajudar. E aí, que eu fiz? Eu tive que juntar meu dinheiro e queria ir para os Estados Unidos. Como que eu fiz? Abri meus horizontes e encontrei um intercâmbio de trabalho. Então, você tem que pensar realmente no cash. Quem vai pagar a conta? É você? Hoje esse vídeo aqui é para ensinar a economizar para o intercâmbio, independente se é seu pai, independente se é você. Se for você, você tem que abrir seus horizontes. Se você não tiver esse dinheiro, se você tem a minha idade, possivelmente você não tem esse dinheiro. Se você tem a minha idade, seus pais podem pagar, ótimo.
ficaria muito feliz se fosse o meu caso, mas vou falar mais ou menos aqui de alguns intercâmbios que eu conheço, que não são tão divulgados e, tipo, pra mim é uma experiência muito foda. Tem o Au Pair, que é esse programa de babá que eu falei, lá nos Estados Unidos, que você vai ser babá por 12 meses de uma família americana e eles vão te pagar em compensação um salário, que é 195 por semana, vão arredondar para 200, que em um mês daria $800, e eles em troca vão dar casa, comida e vão pagar seu curso de inglês. Curso de inglês ou algum curso que você queira, acho que a bolsa de estudos é até $500. Esse aí eu sei com maior detalhe porque eu pensei em fazer esse intercâmbio, então eu sei algumas coisinhas. Existe um intercâmbio chamado Work Experience, esse foi meu intercâmbio, que você tem que ser estudante universitário e você vai passar 3 meses nos Estados Unidos trabalhando. E assim, se suas férias durarem 2 meses, você vai passar só 2 meses estudando, porque o intuito do intercâmbio não é atrapalhar seus estudos. O governo americano precisa da autorização da sua faculdade para aprovar o visto, então é um pouquinho burocrático, mas aí você vai passar 3 meses nos Estados Unidos e você tem mais um mês para poder passar férias, que é chamado Grace Period, que você fica um mês viajando, enfim, você não pode trabalhar nesse mês e até 30 dias para você ficar no país deles, com a permissão. Existe trainee, que você vai ser tipo um estagiário lá e você vai trabalhar numa empresa americana e você começa realmente de baixo. Tem alguns empregos que você vai tirar cópia, você vai levar água pro seu chefe, enfim, esse intercâmbio é um pouquinho mais caro. Eu não sei muitos detalhes, eu sei mais ou menos porque eu pensei em fazer ele, mas eu achei um pouco difícil de entender a lógica e tal, então talvez uma agência de intercâmbio vai te ajudar melhor. E existe trabalho voluntário. Uma empresa muito forte aqui no Brasil é a ISEG, que eu conheço. Muitas amigas minhas fizeram, uma amiga minha já foi pro Egito, tem uma conhecida minha que foi pra Portugal, tem uma que foi pra Argentina, se eu não me engano. Tem alguns países assim que as pessoas vão viajar e vão fazer um trabalho voluntário. Podem ir ajudar, ensinar inglês, e você vai ganhar um valor simbólico em alguns dos programas deles. Eu também não fiz, só tenho amigas que fizeram e gostaram muito da experiência. E tem um detalhe, esse intercâmbio geralmente é para países subdesenvolvidos. Então, não vai achando que você vai entrar na ESEC que você vai para os Estados Unidos. As vagas são muito pequenas e a maioria das vagas são para países subdesenvolvidos mesmo. Europa Oriental, esses países assim, sabe? E no post que eu coloquei lá no blog, eu falo outras opções que eu conheço. Se quiser ver, tá aqui na descrição, tá bom? Depois que você definiu a sua modalidade, descobriu qual é o seu intercâmbio que você quer fazer, eu sugiro que você procure agências de intercâmbio dentro da sua cidade. Por que eu sugiro que vocês procurem dentro da sua cidade? Porque qualquer coisa que acontecer num país de origem, vocês podem e devem pedir assistência para a agência que você fechou o contrato. Por exemplo, quando você chegar lá fora, a maioria dos intercâmbios, eles fecham com outra agência internacional. Agora que eu percebi que eu tô olhando pra cá, eu tenho que olhar pra cá. Ó, tô me acostumando ainda, tá bom? E aí, você conheceu a agência e tal, e tudo mais, e aí você vai chegar no terceiro passo, que pra mim é muito importante. Defina a forma de pagamento. A maioria das agências, elas têm uma forma de pagamento bem flexível. Pelo menos todas as vezes que eu fechei com alguma agência, eu consegui uma forma bem flexível. Por quê? Porque eu cheguei pra mulher e falei, gente, eu tenho esse dinheiro em caixa, eu preciso de tantos dias para poder fechar, eu não tenho cartão de crédito porque eu realmente não uso, eu uso o limite universitário, que é muito baixo. Pra mim é ótimo, porque assim eu consigo controlar muito bem minhas finanças. E eu nunca gasto além, então eu trabalho assim à vista, eu recebo e tal, transfiro. Então assim, pra mim, isso era muito importante. Uma agência que pudesse se adaptar ao meu jeito. Eu não queria que meus pais interferissem em nada. Eu não queria que eu tivesse que pedir ajuda. Por quê? Porque pra mim era uma realização minha. Eu queria muito resolver sozinho e também porque eles não queriam tanto ajudar e tudo mais. Mas isso é um detalhe, tá? Caso isso não aconteça com você e a agência ficar assim, eu só aceito cheque, dividir sei lá quantas vezes, enfim, é uma forma de pagamento que não seja boa pra você, você começa a procurar outras agências na sua cidade. A maioria é aberta à conversa. Eu falo isso porque eu conversei já com 2 agências aqui de Vitória, a Work Study e aí a Intercâmbio, e todas as duas deram uma forma de pagamento ótimas pra mim, que super cabiam no meu bolso, que eu poderia pagar muito bem, e pra mim isso foi muito importante, tá? Então, se
não acontecer com você se alguma outra agência da sua cidade, ou enfim, você quiser fechar com uma agência que você viu que que só tem sede em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, você não mora em grandes cidades, tudo bem. Se eles não fecharem, você conversa com outros, procura na internet, enfim, pede indicações, porque você vai achar, sim, uma agência que seja compatível com você. Enfim, você definiu a modalidade, agora a gente vai traçar um plano, tá? E esse plano é muito importante agora, porque você precisa colocar no Excel tudo que você precisa. Por exemplo, eu vou no inverno, eu preciso de separar um dinheiro para comprar roupa de frio, eu preciso levar um dinheiro para o primeiro mês, se eu vou trabalhar. Se eu for estudar, eu levar um dinheiro, cartão de crédito para alguém me mandar dinheiro. Enfim, você precisa de se programar, colocar lá roupa que eu quero comprar para poder levar. Por exemplo, se for para os Estados Unidos, eu sei que lá não tem calcinha legal, sutiã legal, não tem comidinhas que vocês gostam aqui no Brasil, enfim. E aí é muito importante você colocar lá tudo, valor do intercâmbio, passagem, visto, valor da agência, consultoria, se você for pagar, taxa para poder converter documentos, se for o caso do meu novo intercâmbio, eu precisei de pagar um dinheirão para poder traduzir meus documentos, não estava no meu orçamento e realmente me pegou desprevenida. Enfim, você coloca tudo certinho lá. Colocou tudo certinho lá, você precisa traçar um plano. Bem, eu recebo X. Ok, recebo X, eu gasto Y. Quanto que vai sobrar? Isso vai para minha poupança direto ou vai direto para a empresa? Depende da sua forma de pagamento. E aí, esse plano é o mais importante para você conseguir chegar lá. Eu acho que se você tem um foco, você precisa respeitar esse seu foco. Então, adeus vida social. Você vai precisar de beber em casa, sair com seus amigos em casa, fazer coisas baratas, parar de comprar roupa, comprar muita coisa. Ou então, se você tem uma conta de celular um pouquinho mais cara, diminui o valor. Se você tem algum gasto que você pode cortar e deve cortar, faça isso e voltar para o seu plano. Bem, consegui juntar um pouquinho mais de dinheiro fazendo meus cortes? Ótimo. Se for dar para pagar, ótimo. Se não for, aí você vai precisar de cortar coisas que para você talvez sejam essenciais, mas que para você realizar seu sonho, você precisa de abrir mão. Então, eu acho que é muito importante você colocar no papel, porque aí você lembra realmente das coisas que você está gastando. Se você não lembra, pega seu boleto de cartão de crédito e olha. Eu era realmente muito consumista. E eu precisei de fazer meu primeiro intercâmbio. Meus pais não podiam me ajudar naquele momento e eu não aceito um não como resposta. Eu paguei meu primeiro intercâmbio ganhando R$700 por mês. Não foi muito dinheiro, mas eu sei que tem gente que ganha menos que eu. E eu consegui, e eu só consegui porque eu me libertei de hábitos que eu tinha que eram ruins. Por exemplo, eu tive que cancelar meu plano de telefone, tive que parar de gastar, eu tive que parar de sair, eu tive que parar de fazer tudo, tipo, até dar presente, sabe? Que eu sei que é uma coisa muito pequena, mas pra quem gosta de presentear igual eu e pra quem sente prazer em poder, do aniversário, dar uma coisinha legal pra alguém, às vezes você vai ter que abrir mão disso, sabe? Ou escolher pra dar pra uma pessoa, não dar pra outra, e é muito chato fazer isso, é uma coisa, assim, muito dolorosa, eu acho. Então, qualquer hábito que você tenha, eu falei dos meus, e talvez você tenha algum hábito que te impeça de juntar dinheiro. E é que o mais importante é a força de vontade. É difícil demais você dizer não pra uma coisa que você gosta. Eu dei um exemplo de uma coisa que eu gostava. E na época, assim, eu nem sentia tanto prazer em presentear. Hoje eu sinto muito mais, assim, de agradar e tal, enfim. Mas na época eu sentia muito prazer de comprar. Eu sentia muito prazer de comprar o que eu queria, porque foi meu primeiro salário, era a primeira vez que eu podia falar, comprei com meu dinheiro, eu não precisava de esperar meus pais poderem me dar. Então, assim, eu acho que todo mundo que tem seu primeiro emprego se sente muito realizado e fica doido, quer comprar tudo que vê, ou sair pra comer, enfim, beber o dia inteiro. E aí você precisa de escolher muito bem como gastar seu dinheiro. Então, eu acho que o planejamento é o segredo de como você economizar dinheiro para o intercâmbio. Porque você precisa colocar na sua planilha, você precisa de abrir mão dos seus gastos, seus pais te dão uma mesada, você precisa de, geralmente mesada é um pouco mais baixa, e colocar tudo. Na verdade, se seus pais te dão mesada, eles vão te ajudar sim. Então, você está descartado aqui, mas se você trabalha ou se você vive de alguma ajuda, enfim, financeira, você vai precisar de talvez colocar tudo na poupança. E o mais importante, eu acho, que eu quero passar para vocês, é como eu aprendi, desde que eu fiz meu primeiro intercâmbio, eu me tornei comprometida com o meu dinheiro, focada, me chamam até de mão de vaca, e talvez eu seja mesmo, porque eu tô indo atrás dos meus sonhos, sabe? Caguei pra quem acha que eu sou mão de vaca, porque eu tô realizando os meus sonhos, eu tô viajando pela segunda vez pra um país que eu sempre sonhei conhecer.
A primeira vez que fui para os Estados Unidos, eu não tinha aquele sonho de conhecer os Estados Unidos, só Nova York e Califórnia. Eu conheci Califórnia, eu quero voltar para Nova York. E agora eu tô indo morar em Gold Coast, que eu sempre quis muito conhecer aquele lugar na Austrália. E eu tô muito, muito, muito feliz. E a primeira vez foi muito perrengue, essa segunda vez foi um pouco mais tranquilo porque eu fiquei juntando dinheiro por 2 anos. Então eu consegui um pouco mais de liberdade, assim, hoje eu consigo até sair um pouco mais enquanto eu tô guardando dinheiro. Mas a primeira vez foi perrengue, perrengue, perrengue. E se eu conseguir, você consegue. Eu tive que juntar 8 mil, acho. E aí meus pais me ajudaram com a passagem e o dinheiro pra levar. Mas a minha amiga juntou, acho que foram 12 mil. E ela conseguiu com o trabalho dela, assim, com uma ajudinha de Deus, claro, mas aí é uma outra história. E aí eu acho que é isso. Se você gostou, se você quer outras dicas sobre intercâmbio, viagem, qualquer outra coisa, porque eu não sei ainda sobre o que eu vou falar, segue aqui no canal, curte esse vídeo, porque eu tenho muita coisa pra contar, tudo pra compartilhar sobre a minha viagem. Estou muito, 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 muito animada sobre o meu intercâmbio. Enfim, lá no blog eu escrevo um pouquinho sobre comportamento, eu escrevo um pouco sobre pensamentos, eu gosto muito de escrever, mas o mais importante, eu gosto de escrever um pouco sobre. E se você quiser saber também, visita lá o blog, eu escrevo quase todos os dias posts, bastante coisas. Um beijo e até semana que vem no próximo vídeo.